Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai responder uma pergunta feita aqui no canal, que eu considero muito interessante, muito legal mesmo, que é a seguinte: Emily, existe a possibilidade de ficar devendo no buy and hold? Aproveitando essa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre o que é buy and hold, como que funciona a vantagem e a desvantagem, falar um pouquinho sobre essa estratégia de investimento. O buy and hold se trata de uma estratégia de investimento e ele é nada mais do que significa, né, na verdade, comprar e segurar ou comprar e manter uma ação, um investimento por um longo período ou até mesmo por um período indeterminado. Existem outras possibilidades, outras estratégias de investimento também. Um caso, por exemplo, a pessoa ela investe no curto prazo. Então ela compra uma ação e mas ela quer se desfazer dessa ação no período de uma semana, de um mês no máximo. No buy and hold acontece o contrário. Essa pessoa ela investe na empresa. Então ela vai investir em uma ação pensando no longo prazo, de repente por um período de 3 anos, 5 anos, ou até mesmo ficar com a ação a vida inteira. Um grande exemplo de investidor que segue esse tipo de estratégia é o Warren Buffett. Mas isso não significa que, porque ele segue, isso não quer dizer, né, na verdade, que essa estratégia seja a melhor para você. Claro que buy and hold tem, sim, suas grandes vantagens sobre esse tipo de investimento. Mas o mais ideal é que você analise realmente qual que é a melhor estratégia para você seguir em relação aos investimentos, porque muitas pessoas não conseguem segurar os investimentos por um longo período, então talvez não seja tão interessante para você. No buy and hold, você não investe no movimento do mercado ou no movimento das empresas, né? Como é as pessoas que investem no curto prazo. Você investe em uma empresa e para isso é necessário você fazer uma análise fundamentalista dessa empresa, né? Você analisar todos os aspectos, você acreditar realmente no negócio daquela empresa que você está adquirindo, de repente, se for o caso de uma ação. Além disso, é necessário também você pensar assim: essa empresa ela atualmente é valorizada já pelo mercado e ela tem tendência a crescer mais ainda, ou essa empresa ela é pouco valorizada, mas tem chances de crescer. Se essa empresa já é valorizada, muito cuidado com isso, porque pode ser que no momento ela seja valorizada e daqui uns anos ela vire um mico, né, da bolsa. Um mico são ações que têm o seu valor muito pequeno. Então, às vezes, você vê uma ação, né, de uma empresa renomada hoje que vale, sei lá, de repente R$ 40. E depois, passa alguns anos, ela, sei lá, 5 anos depois, ela vale R$ 2, vale R$ 1, entende? Então, muito cuidado se essa empresa já é super valorizada e ela tendencialmente vai crescer no longo prazo. Ou se ela é desvalorizada hoje, mas o negócio dela é um negócio que vai dar certo ou que de repente é o futuro. É muito importante a gente pensar sobre a perenidade do negócio em si. Então, se aquela empresa ela vai ser essencial daqui para as pessoas no futuro, porque em alguns mercados você pode ver que é necessário uma transformação ou que ele vai mudar com o passar do tempo. Uma das vantagens de você investir em uma empresa no longo prazo é também você ter a possibilidade de receber os proventos, né, os dividendos que ela gera. Se essa empresa gerar dinheiro, se ela gerar lucro, ela vai dividir esses lucros com os acionistas. E se você é acionista, você vai receber esses dividendos. Então é bem interessante também essa forma de você ganhar no longo prazo. Além, é claro, de você também ganhar com a suposta valorização da empresa. Respondendo à questão que foi perguntada sobre a possibilidade de você ficar devendo no buy and hold, ficar devendo, não. O máximo, né, que pode acontecer é, tipo, sei lá, você investiu um valor e essa empresa zerou, ou ela, sei lá, saiu da bolsa, não sei, algo nesse sentido. Mas, se você que perguntou isso, o sentido de ficar devendo é ficar negativo ou ver as suas ações se desvalorizar, isso é possível, né? Isso faz parte do mercado da renda variável. Então, nesse sentido, como o próprio nome já diz, é uma renda variável. Então, suas ações tanto podem subir mais do que você esperava, ou elas não podem subir. Nesse caso, ela ficar por um período abaixo do valor que você comprou. É interessante a gente pensar, pessoal, que assim, quando você investe no longo prazo, não importa muito se você perder alguns centavos ali por ação, ou você de repente ver o seu patrimônio ficar negativo no curto prazo. Porque se você analisou uma empresa e viu que ela é um ótimo negócio no longo prazo, você não precisa se desesperar ou você ficar, minha ação está negativa, por que isso ou por que aquilo? Porque isso faz parte do movimento do mercado. Como eu falei, você não está analisando somente a empresa graficamente
especificamente. O mercado, né, ele vai fazer essa variação, mesmo quando a tendência da ação for crescente, né? Mesmo que seja um gráfico crescente, ele vai fazer esses movimentos porque se trata de renda variável. Eu queria falar sobre um exemplo de uma ação que é Hering. Hering, ela já chegou a valer mais ou menos aí uns R$ 45, nessa faixa de R$ 45. Veio a pandemia, enfim, a empresa foi afetada pelo fechamento dos shoppings e toda essa questão. Ela caiu o valor dela e as ações, elas estavam variando mais ou menos na faixa de R$ 15. Então, a empresa que valia R$ 45 e ela já chegou, ela foi para a casa dos R$ 15. Se você resolvesse comprar Hering a esse valor, a R$ 15, pensando no longo prazo, falando, poxa, a empresa analisando coisas como, por exemplo, a empresa ela já valeu tanto, hoje ela estava desvalorizada por isso, mas mesmo assim gera lucro. Você analisou a empresa e resolveu comprar ela. A valorização das empresas no longo prazo, elas podem se dar pouco a pouco com a variação do mercado, ou seja, toda semana ela vai lá e sobe um pouquinho. Todo mês ela vai e sobe um pouco. Por exemplo, sobe 1%, sobe 3% ao mês, 5% ao mês, e com isso ela tem uma grande valorização no longo prazo. É isso que investidores que colocam seu dinheiro no longo prazo ou fazem o buy and hold esperam ter uma supervalorização no longo prazo, que essa empresa, sei lá, de repente você ganhe 100%, 50% do valor que você investiu. Então, essa valorização pode acontecer com pequenos ganhos, ou seja, com pequenas altas, e no longo prazo isso se transforma em uma grande valorização, e também ter uma hipervalorização do dia para a noite ou na mesma semana. Nesse caso, especificamente de Hering, que eu falei para vocês, essa ação em um único dia subiu 30%. Então, ela vinha nessa faixa, caminhando na faixa de R$ 15 a R$ 17, 15, R$ 17, variando nesses valores, e em um dia ela subiu mais de 30%. Então, ela está hoje na casa dos R$ 22. Então, veja que quando você investe no longo prazo, sei lá, por exemplo, você comprou essa ação a R$ 16 e no outro dia ela foi para R$ 15, mas você comprou no longo prazo. E se você tivesse segurado nesse sentido, então ela iria para R$ 22. Entende? Então pode sim acontecer isso. Como eu falei, quem investe no longo prazo está pensando realmente em uma valorização grande das ações. De repente, dobrar o valor que investiu ou triplicar o valor que investiu. Enquanto que a pessoa, às vezes, no curto prazo, ela pode esperar ali ter pequenos ganhos. Então, ela faz uma operação com ganho de 5%, 10%, e às vezes a pessoa que investe no longo prazo espera aí ter uma valorização de 100%, 200% com aquela ação, 30% às vezes, né? Depende, claro, da estratégia do momento de entrada e também do momento de saída dela. Qual que é a melhor estratégia? Será que eu devo realmente investir ou não no buy and hold? Olha, é interessante a gente pensar que se você faz esse tipo de estratégia, não elimina a possibilidade de você fazer também um swing trade, de você investir no curto prazo. Você pode tanto comprar uma ação pensando no longo prazo, quanto você pode também comprar mais uma outra parte dela para você negociar ela no curto prazo e ganhar dos dois jeitos, entende? Porque, como eu falei, muitas pessoas não querem esperar um tempo ou esperar daqui 3, 4, 5 anos para ter um lucro real significativo com a ação. Muita gente prefere embolsar o lucro. Eu, particularmente, gosto dos dois tipos de estratégias. Gosto muito de fazer swing trades, né? Mas não dispenso, eu fico sempre de olho em algumas ações que eu vejo que no futuro elas podem ser valorizadas. Então, existem aí no mercado empresas que hoje valem muito pouco, mas que o negócio delas, principalmente negócios relacionados à área da tecnologia, pode sim serem valorizados. Mas é interessante a gente ver que uma estratégia não elimina a outra. Você pode muito bem investir em uma empresa, fazer uma aplicação que é no longo prazo, como também você pode investir no curto prazo. O interessante é você bolar algo para você ganhar e você ganhar sempre. Espero que eu tenha respondido a questão, e o que eu queria também era comentar sobre o buy and hold. Eu falo sobre estratégias de investimentos no treinamento 7 dias para investir, é bem bacana. Se você tem interesse em participar, eu vou deixar o link aqui da Masterclass, você pode acessar por lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!